Moisés, ele foi profeta do Pai? Tem certeza que ele foi? Irmãos, Moisés, ele cumpriu a lei do Pai, os 10 mandamentos? Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, ali o Messias disse: eu não vim abolir a lei. Que lei, irmãos? 10 mandamentos. E nem os ensinamentos dos profetas. Eu vim cumprir a lei, os 10 mandamentos e o testemunho dos profetas. Portanto, irmãos, os ensinamentos dos profetas têm que estar de acordo com os 10 mandamentos do Pai. Se vocês analisarem, irmãos, em Mateus capítulo 22, versículo 36, vocês verão ali, irmãos, que o mestre da lei perguntou para o Messias qual era o maior mandamento da lei. Que lei que o Messias disse ao mestre da lei? 10 mandamentos. Amarás teu pai com todo o teu entendimento, com todo o seu espírito, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esta é a lei que o Messias veio cumprir. E os ensinamentos dos profetas estão de acordo com esta lei. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em Mateus, capítulo 19, versículo 17 ao 19. Ali vocês verão que o moço rico, ele pergunta ao Messias quais são os mandamentos, pois o Messias disse ao moço rico que para ter a vida eterna tem que guardar, obedecer os mandamentos. Então o moço rico pergunta ao Messias: quais mandamentos? E o Messias, ele cita que lei, irmãos? Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não levantar falso testemunho. O Messias, ele cita os 10 mandamentos. Essa é a lei que o Messias veio cumprir. Então, toda a base está nos 10 mandamentos. O Messias, as Escrituras. Pois o Messias veio cumprir a lei e o testemunho dos profetas. E o testemunho dos profetas tem que estar de acordo com os 10 mandamentos. A lei do Pai, que vem dos céus e não da terra. Pois aquilo que vem da terra são as 613 leis de morte de Moisés. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás.
Não dirás falso testemunha. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, saibam separar. Lei do Pai, 10 mandamentos, vem dos céus. Lei de Moisés, vem da terra. As 613 leis de Moisés, vem da terra, algo físico. Morte, pois Moisés é o acusador. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos por intermédio de anjos, em Atos, capítulo 7, versículo 53. Ali diz que a lei foi dada por intermédio de anjos e que os judeus e os seus seguidores não cumprem esta lei. Por quê, irmãos? Vamos analisar. Depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos, Moisés, ele deu uma ordem aos levitas. Em Êxodo, capítulo 32, versículo do 26 ao 29. Ali Moisés disse aos levitas: peguem a sua espada e vão de ponta a ponta no acampamento e mate amigos, vizinhos e parentes. E os levitas obedeceram a ordem de Moisés. E naquele dia eles mataram 3.000 homens. E ainda receberam uma bênção da parte do Deus de Moisés, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Elias, Salomão. E eles se tornaram sacerdotes de Deus por terem matado 3.000 homens. Quem são esses sacerdotes atualmente? Padres, pastores, rabinos, anciões e etc. Líderes religiosos. E aí, irmãos, como que fica? Um dos mandamentos do Pai: não matarás. Os assassinos não herdarão o reino do Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Quem é que mata desde o princípio, irmãos? O diabo. Ele é o assassino desde o princípio. João capítulo 8, versículo 44. Só nessa passagem de Êxodo, capítulo 32, versículo 26 ao 29, ali Moisés viola, descumpre, quebra um dos mandamentos do Pai: não matarás. Em Números, capítulo 21, versículo do 6 ao 8, ali, irmãos, Moisés, ele fez a escultura de uma cobra para que os israelitas fossem curados das picadas das cobras que o Deus Israel jogou no meio dos israelitas como castigo. Irmãos, esta ordem para construir uma escultura de uma serpente, quem deu foi Deus, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Elias. Este Deus disse a Moisés: construa uma cobra, uma serpente de bronze e coloque num poste de madeira. Todo aquele que olhar para aquela cobra ficará curado. Isso, irmãos, por acaso não é feitiçaria? Colocar uma escultura de uma cobra e aqueles que olharem para esta cobra de escultura ficará curados? Por acaso isso não é feitiçaria, irmãos? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, ali diz que os feiticeiros não herdarão o reino do Pai. Um dos mandamentos do Pai: não fazeis imagem e escultura para ser adorada. Só que, irmão, Moisés descumpriu, violou, quebrou
outro mandamento do Pai: não fazeis imagem e escultura para ser adorada. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos: Moisés era profeta do Pai? Moisés cumpriu os mandamentos do Pai, os 10 mandamentos? Pois o Messias disse: ele veio cumprir a lei e o testemunho dos profetas. Os ensinamentos dos profetas têm que estar de acordo com os 10 mandamentos do Pai. E Moisés e os seus ensinos não estão de acordo com os mandamentos do Pai. E aí, irmãos, como que fica? Pensem, analisem. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Povo obstinado, incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele.